Nós vamos orar para iniciar o nosso culto, e a direção de Deus para tudo que nós faremos aqui essa noite. Vamos ficar de pé? Santo e eterno Deus, nós te damos graças, Pai, por tudo que Tu és, meu Deus, por esse Deus maravilhoso, Pai. Deus que restaura, Deus que cura, Deus que faz nova todas as coisas. Tu és o nosso porto seguro, Pai. Tu és o nosso refúgio e fortaleza. Colocamos, ó Deus, as nossas vidas em Tuas mãos, Senhor, na certeza que estaremos guardados por Ti. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor coloque a Tua boa mão sobre nós. Abençoa-nos, ó Deus, em tudo que fizermos, Pai. Nos dá a Tua direção, nos dá sabedoria, Senhor. Pai, que essa noite estejamos aqui com o propósito de Te louvar, de Te adorar, de bendizer o Teu nome, porque só o Senhor é digno de todo o nosso louvor, de toda a nossa adoração. Que nós possamos, ó Deus, nessa noite nos derramar aqui diante de Ti, Senhor. Que nós possamos, ó Deus, enaltecer, ó Deus, a Tua presença, Senhor. Muito obrigado porque Tu és grandioso, mas ainda assim o Senhor se importa conosco, Pai. Obrigado, ó Pai, pelo pão de cada dia. Obrigado pela nossa saúde. E já te pedimos também por aqueles que estão enfrentando dificuldades com a sua saúde, Pai. Que o Senhor possa visitá-los, que o Senhor possa restaurá-los. Colocamos diante do Senhor também a vida do pastor Manassés, que vai ministrar a palavra. Que ele seja instrumento do Senhor esta noite para a edificação da igreja. Nos dirige em tudo, portanto, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Estaremos fazendo a leitura bíblica no livro de Atos, capítulo 2, dos versos 42 ao verso 47. Eu começarei e os irmãos vão na sequência. O texto diz assim: Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em casa e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Louvando a Deus que teve a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Que o Senhor continue acrescentando diariamente ao seu povo, aqueles que estão sendo salvos. E que nós sejamos instrumentos usados por Deus para a salvação de muitos. Os irmãos podem sentar, nós teremos um momento de cânticos. Queridos, para não fazer diferente, pedir que os irmãos fiquem em pé. Vamos ter um momento de consagração, consagrando as nossas vidas. Consagrar pressupõe um ato plurimo, é consagrando a vida, o nosso tempo, a nossa voz, o nosso ministério, tudo que chamamos de meu, de nós. Ao Rei dos Reis consagro tudo que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor.
te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, o meu viver. Cantarei, contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei, contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Pois tu és o Deus Criador. Glória a Deus. Nos braços do Pai, nós podemos estar pela fé, nos braços do Pai, confiando no seu amor, no seu carinho. Será que Deus ama mesmo assim a nós, a ponto de nos acolher nos seus braços? Ele mandou seu Filho único, Filho unigênito, descer do trono, tomar a forma humana, se humilhar na condição de servo, para expressar seu grande amor por nós. Então nós vamos sonhar cantando este hino. Pai, estou aqui. Olha para mim, desesperado por mais de ti. A tua presença é meu sustento, a tua palavra, meu alimento, preciso ouvir a tua voz dizendo assim. Ouçamos ele dizer: vem, filho amado, vem em meus braços descansar, e bem seguro te conduzirei ao meu altar. Ali falarei contigo, com meu amor te exaltarei.
amados, vem, filho amado, vem, como está. Somos filhos de Deus. Temos essa certeza em Cristo Jesus. Tu és o nosso Pai bendito. Abba, Pai. Abba, Pai. Abba, Pai. Glória a Deus. Temos mais um. Vamos falar agora da bondade desse Pai. Amém? Vamos glorificá-lo. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel, Senhor. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Ouço tua voz que me guia pelo fogo da escuridão. Tua presença me conforta. Eu sei que és meu Pai, que amigo és. Eu cantarei da bondade de Deus. És fiel, Senhor, maravilha. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Oh, Jesus, por bondade me seguirá. Sim, Senhor, eu sei que és bom. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua bondade, Senhor, tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu confio em ti, eu dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu confio em ti, eu dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá,
Glória a Deus. Podem sentar, irmãos. Que bom louvar a Deus. Que bom poder expressar a Deus nosso louvor, a nossa adoração. E como é gostoso estar na presença do Senhor. A bondade do Senhor nos seguirá. As bênçãos do Senhor, elas nos alcançam. Mas a obediência, ela precede a bênção. Se você quer que a bênção do Senhor lhe alcance, escolha viver uma vida de obediência. Nós vamos ter um momento de oração, queridos. E nesse momento nós vamos ter a oportunidade de expressar a Deus aquilo que tem causado ansiedade ao nosso coração, aquilo que tem causado apreensão. Então, se você tem algum pedido para colocar diante de Deus, você pode fazê-lo nesse momento. E nós estaremos orando. Eu vou pedir ao diácono Sandro, Dumas, que vem aqui à frente. Pedir também ao irmão Fernando. E vou pedir a Aninha, a Beatriz. Eles estarão aqui, eles vão orar. Então, se você tem um pedido a fazer a Deus relacionado à saúde, você vai expressar nesse momento e o diácono Sandro estará orando. Então, por favor, se você tem algum pedido relacionado à saúde, faça-o. Ok, mais alguém? Então ele está assim, completamente diferente. E só podemos agradecer ao nosso Deus, né? Eu agradeço a todos os amados que oram por meu filho, porque eu fico. Qual é a mãe que não fica alegre quando notícia dessa? Ainda mais bem que ele falava, ai, coisa. Glória a Deus. Glória a Deus, meu irmão, meus irmãos, é muito gratificante. Sei que não mereço, mas o nosso Deus é bom e é bom a todo tempo. Verdade, amém. Ok. Eu quero pedir para o meu filho, Leandro, que ele está sentindo muita dor no estômago e na garganta. Leandro. Por minha saúde. Saúde da irmã Yolanda. Ok? Saúde também. Saúde também. Então, aí, diácono Sandro, por favor. Vamos orar, né, meus irmãos? Pela nossa saúde. Deus amado, eis aqui os teus servos. Eis aqui, Senhor, os meus irmãos que nesse momento pedem especificamente pela saúde, ó Deus. Como nós somos fracos, como nós somos dependentes de Ti. Ó Deus, nós te imploramos pela Tua misericórdia, ó Pai. Que a Sua misericórdia nos alcance, ó Pai. Esse corpo frágil que nós temos, mas, ó Deus, queremos colocar diante de Ti, Senhor, essa fragilidade. Abençoa, Senhor, a irmã Josefa. Muito obrigado pelo filho dela que está se recuperando. Ó Deus, pela saúde da Célia, pela saúde da irmã Yolanda. Ó Deus, pelo neto da irmã Aglaé. Ó Deus, pelos filhos que foram colocados aqui diante da Tua presença, Senhor. Ó Deus, abençoa a saúde dos nossos irmãos, abençoa a nossa saúde, ó Pai. Queremos, ó Deus, dedicar a Ti o melhor do nosso tempo, o melhor do nosso estado físico, ó Deus, toda a nossa energia, mas para isso nós precisamos estar bem. Abençoa, Senhor, a Tua igreja,
as pessoas que estão gripadas, que estão se recuperando de gripe, ó Deus, essa gripe que tem alcançado tantas pessoas. Ó Deus, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor é o que nos protege. Colocamos diante de Ti a saúde dos nossos pastores, ó Deus, que o Senhor possa, ó Deus, abençoar os Seus servos, abençoar os Seus filhos. Louvamos o Teu nome, Te engrandecemos e é em Ti que nós confiamos e oramos em nome de Jesus. Amém. O irmão Diácono Fernando vai orar por emprego e vida financeira. Então, se você tem um pedido relacionado à vida financeira e a emprego, você pode se manifestar nesse momento. Ok. Mais alguém? Que bênção que está todo mundo bem financeiramente, né? Está todo mundo empregado. Louvado seja Deus. Pode falar, querida. Ok. Então, o irmão Fernando está com a palavra para orar. Senhor nosso Deus, louvado e engrandecido seja o Teu nome. Te agradecemos, ó Deus, porque Tua igreja se reúne aqui nesta noite, com o nosso coração manifestando a nossa gratidão, nos louvores, nas orações, na leitura e estudo da Tua palavra. Que seja, ó Deus, como cheiro suave a Ti. Que o Senhor venha, ó Deus, aceitar o nosso louvor, a nossa gratidão por todas as bênçãos que o Senhor tem concedido aos Teus filhos, te louvando e te agradecendo por aqueles, ó Deus, que estão empregados, que estão trabalhando, que estão sempre fazendo uma atividade para assim, ó Deus, ganhar o seu sustento e sustentar as suas famílias. E te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor se compadeça daqueles que estão procurando uma oportunidade no mercado de trabalho. Rosângela, Senhor, a filha do irmão Manassés, que o Senhor, ó Deus, venha abençoá-lo, ó Deus, e no momento certo o Senhor venha conceder uma oportunidade no mercado de trabalho. Ó Deus, te louvamos e exaltamos o Teu nome, porque o Senhor é o Deus provedor. Ó Deus, abençoa a Tua igreja, em nome de Jesus, amém. Aninha vai orar pelas famílias. Então, se você tem algum pedido relacionado a famílias, você vai se manifestar agora para que a nossa querida irmã Ana possa orar. Meu filho Davi e família. Filha do irmão Davi, a família. Daniel e família. Amém. Oremos. Senhor, continuando na Tua presença, eu quero te agradecer por mais um dia que o Senhor nos concedeu, te agradecer pela oportunidade que nós temos de estar aqui te louvando, te adorando, te buscando, porque nós temos esse livre-arbítrio, Pai, porque nós temos o privilégio de poder nos reunir como igreja, de estarmos aqui juntos, Deus, clamando, orando, enquanto muitos por aí têm que estar se escondendo, têm que estar sendo testados a muitas vezes negar a Tua palavra, e nós temos aqui a liberdade de poder nos expressar e de poder Te adorar. Pai, eu quero agora Te entregar as nossas famílias, as famílias em especial que foram pedidas aqui, mas todas as famílias que estão aqui representadas, todas as famílias da nossa igreja, que o Senhor possa ser o Deus soberano das nossas casas, que o Senhor possa ser o verdadeiro cabeça dos nossos lares, que o Senhor venha nos abençoar, que nós, enquanto famílias do corpo de Cristo, enquanto uma grande família, que nós possamos honrar o Teu nome em tudo que nós venhamos a fazer, que o Senhor venha, Deus, tirando todo espírito de confusão, de contenda entre as famílias, que haja união, que haja amor, que haja paz, Espírito Santo, em nome de Jesus, que o Senhor possa vir com Tua doce
paz e o teu doce amor sobre as nossas famílias, que as nossas casas possam servir ao Senhor, que as nossas casas possam ser testemunhos vivos daquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, que nós possamos, Deus, pregar a tua palavra, não só com palavras, mas principalmente com atitudes, Pai. A nossa família é o nosso lar, é o nosso primeiro campo missionário. Então, que o Senhor possa estar nos forjando, que o Senhor possa estar nos dando paciência para lidar uns com os outros, que o Senhor possa estar nos revestindo, Deus, da tua sabedoria, do teu discernimento para lidar com os conflitos, lidar com os problemas, e que o Senhor possa estar, Deus, nos enchendo cada vez mais do teu Espírito, que nós possamos ser preenchidos com a tua palavra, que nós possamos ter cada vez mais fome e sede de ti, que nós venhamos a buscar ao Senhor enquanto família, para que isso possa ser refletido, Deus, aqui na igreja, no nosso serviço, em tudo que nós venhamos a fazer. Nos abençoa, Pai, em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós vamos continuar louvando a Deus agora por intermédio dos nossos hinos. Na sequência, o pastor Manassés estará com a palavra. Lembrando aqui, meus irmãos, incluir a vida do meu parceiro Jada, que hoje não se encontra aqui por motivo de doença. Pegou ele de jeito, a garganta aí. Mas vamos seguindo, não é? Louvai, louvai, Cristo, bom mestre divino, por nós na cruz ele sofreu, morreu. Perdão, perdão, hoje aos contritos outorga, pois precioso sangue na cruz verteu. Se louvai-o, ele tão exaltado, mediador que nunca nos faltará. Louvai, louvai, falai da sua grandeza, do perdão, da graça que a todos dá. Louvai, louvai, Cristo, bom mestre divino, conselhos bons dá ele ao pecador. Anunciai as bênçãos maravilhosas concedidas por esse Salvador. Se todos servos de Jesus Cristo, ele nunca vos abandonará. Louvai, louvai, falai da sua grandeza, do perdão, da graça que a todos dá. Louvai, louvai, Cristo, bom mestre divino, cantai, cantai, seu grande amor cantai, fiéis cantai, de coração bem unidos, seu poder e glória louvai, louvai. Qual pastor que cuida do seu rebanho, ele assim os crentes protegerá. Louvai, louvai, falai da sua grandeza, do perdão, da graça que a todos dá. Seguindo,
Jesus diz: deixe-vos a paz, e a minha paz vos dou. A bendita paz, a bendita luz, né? Jesus diz que ele sempre será a luz do mundo. Que bendita, que gloriosa luz, é mais bela que a do dia, ilumina as almas a seguir, Cristo Mestre eterno guia, oh bendita luz gloriosa, concedida lá dos altos céus, só ao crente em Cristo Redentor, ó bendita luz de Deus. Sempre canta alegre seu louvor, quem possui a luz dos céus, goza fável e celeste paz, do glorioso sol de Deus, luz bendita, luz gloriosa, concedida lá dos altos céus, só ao crente em Cristo Redentor, ó bendita luz de Deus, vida nova em santa retidão, tem os crentes em Jesus, quem de perto o Salvador seguir, dele alcança graça e luz, luz bendita, luz gloriosa, concedida lá dos altos céus, só ao crente em Cristo Redentor, ó bendita luz de Deus, esperança, vida e salvação, has de ter, ó pecador, aceitando Cristo nossa luz, este dom do Deus de amor, luz bendita, luz gloriosa, concedida lá dos altos céus, só ao crente em Cristo Redentor, ó bendita luz de Deus. Como dizia o pastor Jabner, e todo o povo de Deus diz: amém. A primeira coisa que eu anoto aqui é a hora que começo. A primeira coisa que eu anoto aqui é a hora que começo, porque geralmente me perco no tempo, todas as vezes que vou pregar, porque sou acostumado em sala de aula e lá o tempo é maior. Aqui, mas hoje aqui até que nós estamos bem nesse item. Dá para eu ir até meia-noite e aqui a gente pode pregar com facilidade, tranquilamente. Nós vamos ler, irmãos, o texto de Gálatas, o apóstolo Paulo escrevendo aos Gálatas, capítulo 6, de 1 a 10, só apenas 10 versículos.
Enquanto os irmãos procuram, eu recomendo que depois quem tiver caneta e papel fique para anotar alguns versículos, não são poucos, que nós vamos falar a respeito do tema que vamos discorrer hoje aqui, que é cuidar uns dos outros. Não é só dever de Deus cuidar do seu povo, mas do seu povo uns aos outros. Eu descobri isso com a insistência que o pastor fez para eu pregar nesse tema, e eu queria pregar em outro, mas ele insistiu porque ele está com a série, e eu fui ler o autor e me tocou muito. Me tocou muito. Eu segui uma recomendação do meu professor de homilética no seminário, que disse: quando uma mensagem você estudando lhe toca, pregue para os outros, porque para você já foi pregada. E a mensagem já foi pregada para mim. Fez efeito em mim. Espero que faça a minha oração, que faça efeito também nos irmãos. O texto diz o seguinte: irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, 6, Gálatas 6, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um para que também não seja tentado. Para que também não seja tentado. Levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Se alguém se considera alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Cada um examine os próprios atos, e então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com ninguém, pois cada um deverá levar a própria carga. O que está sendo instruído na palavra, partilhe todas as coisas boas com aquele que o instrui. Não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Deus abençoe a sua palavra e aplique aos nossos corações, e nós vamos começar explicando o que pretendia e pretende ainda, porque a palavra de Deus é eterna e sempre presente, e eterno é sempre presente. Aprendemos terça-feira com o pastor Jabes no estudo bíblico. O eterno não é passado nem futuro, é presente. E por isso nós devemos aprender que Cristo quis nos ensinar com todos os atos da sua vida que nós devemos ajudar uns aos outros. Primeiro, ele nos ajudou, e ele era tão voraz nessa questão, e levava tão a sério, que uma vez ele se comparou com a galinha, e disse: Jerusalém, Jerusalém, advertindo a Jerusalém e dizendo: como uma galinha que cuida dos seus pintinhos, eu quero cuidar de você, em outras palavras, evidentemente. Mas o que Jesus quer dizer ali é que ele vai fazer de tudo, com todas as armas que ele tem de defesa, e o poder dele é imensurável, para defender aqueles que são seus. E nós vamos fazer, evidentemente. Isso aqui é o cuidado, na prática. É o cuidado que o pastor Cláudio tem. Pastor, isso é cuidado na prática. Nós vamos ver daqui a pouco. 22 versículos, por isso que eu pedi quem quiser anotar.
22 versículos na Bíblia. Isso. Obrigado, Isaac. Olha só, que a gente se sente acarinhado, mais do que cuidado, quando vê os irmãos ajudando naquilo que está vendo que houve uma dificuldade. Hoje pela manhã, no culto fúnebre do irmão Américo, eu senti um desconforto na perna e fui me sentar. E por isso pedi a Leide para colocar aqui esse banquinho, porque se for necessário eu me sento nele, mas continua a pregação. Interessante que eu mandei uma mensagem para ela, com uns 10 minutos depois ela disse, já está lá na Pibinha. Eu, dizendo à minha esposa, eu digo, isso é prestatividade. Eu não tenho queixa nenhuma do que vou pregar hoje aqui, de que já acontece na nossa igreja, mas o nosso esforço é no sentido de conservar e aprimorar o cuidado que temos uns com os outros. Esse cuidado, ele empreendido, ele faz milagres. Milagre é coisa que homens não podem fazer, mas através de nós. Deus vai fazer milagres que nós não faríamos se não tivéssemos essa prática, uma prática divina. E é interessante, o exemplo que o autor do livro traz é o seguinte, um time de futebol que tinha diversas raças no time dele, inclusive negros e brancos, na década mais acirrada da questão racial nos Estados Unidos. Naquele período do pós-racismo bem acirrado mesmo, que teve o nosso pastor, né? O pastor Martin Luther King, que ganhou o Prêmio Nobel da Paz, mas que se sacrificou muito por essa causa. E aí ele fala da questão do time de futebol, que os negros não ajudavam os brancos, nem os brancos os negros, e tinham uma dificuldade enorme. E o treinador disse assim, um dia, olha, eu quero que todos vocês tenham como lema, o que você tem de melhor, ensina uns ao outro. E os negros tomaram a primeira iniciativa, depois os brancos se tocaram também e tomaram a iniciativa também de passar aquilo que eles sabiam de bom. Todos nós temos algo de virtude e temos defeitos. O fato é que fizeram a somatória de virtudes e esqueceram os defeitos, porque não tinha nem tempo de praticar os defeitos, e sim as virtudes. O treinamento era só de aperfeiçoamento daquilo que precisava para serem vitoriosos. Mais do que isso, eles ganharam amizade entre si. Quando um entrava, o outro dava as costas. Um de outra raça entrava, o preto entrava, o negro entrava, o branco dava as costas e vice-versa. Esse costume passou a ser o contrário. Quando eles entravam, eram abraçados e cantavam juntos na hora do almoço e na hora das folgas. E mais ainda, quando um branco lá teve um acidente e ficou doente, o negro foi visitar e não queriam deixar. Disseram, só pode entrar a família. E ele disse, você não está vendo que eu sou parecido com ele? Brincando. Você não está vendo que eu tenho os mesmos traços? Ele é meu irmão. E aí tiraram essa brincadeira e na brincadeira eles levaram, fez com que o próprio hospital, o pessoal do hospital, entendesse que era tudo bobagem viver brigando porque a cor da pele é diferente. Esse exemplo é tão interessante que serve para nós, igreja. E a gente trazer exemplos de fora da igreja para dentro só serve para nos constranger, às vezes, de dizer assim, puxa vida, um time de futebol utiliza essa estratégia e dá certo entre eles. E entre nós, povo de Deus, tem que dar muito mais certo ainda. Porque o povo de Deus, ele vem com a orientação de Deus e vem com o aval, a garantia, o penhor de Jesus nos acompanhar nas nossas ações. E é por isso que eu quero ler
os versículos que eu disse que é uma série, e é uma série não exaustiva, é numerativa, exemplificativa. Nós vamos ver que o total dela na Bíblia, só no Novo Testamento, o total dela na Bíblia é bem maior do que esse aqui. Mas eu quero ler esses textos, e em cada um deles nós vamos comentários curtos de uma frase ou uma palavra, e os irmãos vão fazer o seu comentário aí, a sua reflexão. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, e também vos ameis uns aos outros. O comentário que eu faço é se Jesus, que estava bem acima da gente, nós não estamos acima de ninguém aqui, ninguém aí é acima de ninguém em nenhum aspecto, Jesus era em todos os aspectos superior, infinitamente mais. Mas assim como Ele nos amou, Ele pediu que nós amássemos uns aos outros. Talvez a gente diga assim, mas é muito difícil amar uns aos outros como Jesus amou. Vá amando como você sabe. E Ele vai lhe ensinando a cada vez mais amar mais, e chegar perto daquilo que é o ideal. O outro versículo diz assim: assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Esse verso que está em Romanos 12:5 diz o seguinte: se nós somos um corpo, é incoerente não ajudarmos um ao outro. É incoerente que a mão diga para o rosto: não vou lavar, não, você. Você vai ficar aí cheio de remela, porque eu não vou lavar. E se a mão não lavar, não vai ser lavado mesmo. Vai ter que ir a mão de outra pessoa, mas vai ter que ter mão. Porque, e se a água cair e limpar? É uma limpeza meio mediana. A limpeza, a asepsia se dá com esfregar. E aqui tem gente que dessa área de saúde sabe perfeitamente que se isso não acontecer, não acontece a limpeza. E eu disse que ia fazer comentários curtos, estou fazendo compridos, mas esse verso merece. Porque o corpo, todos nós que fazemos parte do corpo, ou se somos arrancados do corpo, então temos o direito de dizer: eu não vou ajudar ninguém. Mas se nós fazemos parte do corpo, nós estamos aptos e autorizados e até recomendados a ajudar a todos que tiver necessidade. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal. Agora ele já sai do corpo para a família e manda que nós nos consideremos irmãos. Depois ele ainda diz, isso aí foi em Romanos 12:10. No mesmo versículo ele diz: preferindo-vos em honra uns aos outros. Preferir-vos em honra é eu achar, por exemplo, que o irmão é melhor do que eu. Ainda que não seja. Quem sabe aqui lá está isso é Deus, não sou eu. Por isso, como eu não sei, eu tenho que considerar a todos vocês melhores do que eu. E vocês vice-versa. E isso acontecendo, o clima fica bom, viu? O clima fica bom, porque é um clima de valorização mútua. As pessoas valorizam uns aos outros e a mutualidade acontece. Quando não, o contrário disso é crítica, é rancor, é dissidência, é divisionismo, é coisa que não faz parte do corpo. Nós vamos mutilar o corpo de Cristo se não tivermos esse espírito, o espírito fraternal e de preferência em honra aos outros. Admoestardes uns aos outros, a ordem é essa.
sempre que alguém estiver incorrendo em algum erro, nós não precisamos crucificá-los, mas admoestar-lhes. Dar um conselho, dar uma orientação, se é que podemos fazer, se temos autoridade para tanto. Porque, às vezes, acontece que aquele erro que aquela pessoa está fazendo, nós fazemos pior. E aí a autoridade falta. Mas, quando nós fazemos melhor, temos o dever de admoestar-lhes. Cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. Essa expressão uns dos outros ou uns com os outros vai acontecer em todos os versículos que eu estou lendo aqui. Então, essa cooperação deve acontecer sempre no corpo de Cristo. Não é uma faculdade. Jesus não está dizendo, e o apóstolo Paulo não está falando aí, que se você quiser, faça isso, que a igreja vai ser otimizada. Se você quiser, faça isso, que você vai ser excelentizado. Você vai melhorar, você vai qualificar-se. Quem faz é quem ganha, não é quem recebe. Levai as cargas uns dos outros. E nós vamos ver a diferença aqui entre carga e aquele outro suportado. Nós vamos chegar lá daqui a pouco. As cargas são coisas pequenas ainda. Suportando uns aos outros em amor, suportar no sentido de aguentar e também de dar suporte, nos dois sentidos. Sede uns para com os outros benignos. Já imaginou se nós fôssemos malignos uns para com os outros? Na verdade, nós precisamos ser benignos mesmo. Mas o que é ser benigno? Beneficiar. Alguém pode até dizer, sim, grande coisa você está dizendo. O fato é que, às vezes, nós só ajudamos na medida em que sobra em nossa casa, que sobra em nosso poder, que sobra em nossa possibilidade. E, na verdade, Ele quer que nós sejamos benignos ao ponto de deixar o outro na mesma capacidade que a gente. Na mesma capacidade de a gente. Se alguém está doente, que nós vamos orar e comprar remédio e fazer todos os esforços possíveis e imagináveis que estiver ao alcance do homem, para que aquela pessoa recupere a saúde e tenha tanto quanto a gente. Se nós formos um atleta de Olimpíada, que ele seja também. Se nós somos excelentes na área da música, que ele seja também. Eu tenho como ensinar, porque eu sei música. Se nós formos excelentes na área, em qualquer área, nós nos coloquemos à disposição do nosso irmão que precise e que queira. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um, uns aos outros, superiores a si mesmos. Já falamos sobre a questão da superioridade a nós mesmos, mas eu quero enfatizar aqui o que o apóstolo enfatizou aqui sobre a humildade. Às vezes nós fazemos para mostrar que sabemos o que podemos. E é interessante como Jesus nos ensina que devemos fazer sem ninguém saber. Nós não precisamos bater no peito e dizer, estou ajudando a fulano de tal. Eu estou ensinando ele a dirigir, por exemplo. Eu estou ensinando ele, para ele, o currículo dele, para ele, quando ele chegar e colocar currículo, ele ter um emprego. Se alguém estiver fazendo isso e estiver se exaltando, ele está perdendo a oportunidade de ser benigno e de ter humildade. Que é uma coisa, que é uma bênção de Deus, a humildade. Enquanto a arrogância é uma maldição, ser humilde é bênção de Deus. E cada um de nós que ainda não tivermos humildade, peça a Deus que Ele vai nos dar. E nós vamos ver a qualificação que vamos ficar. Nós mesmos vamos perceber.
Imagine os outros que são alvos da nossa humildade. Mesmo que nós não dirijamos a nossa humildade para eles, recebem a si mesmo. Involuntariamente, a humildade invade, transborda e toca nas pessoas. Num grupo coletivo, onde tem um humilde, a tendência é esse número crescer e, às vezes, nós chegarmos a unanimidade de humildes. Pessoas que não se vangloriam de nada que tem ou sabe ou pode. Pessoas que têm uma posição. Eu trouxe uma visitante aqui para a igreja, e o que ela mais se admirou da igreja, eu perguntei depois, foi que ela disse que tem pessoas numa posição social lá bem altíssimas e outras bem lá embaixo. E na nossa classe tem uma moça que vai um pouco mal trajada, assim, aquela moça que não é da nossa igreja, mas ela anda, que bota a mão para cima. Mas ela é muito bem tratada. Aí a minha visitante disse o seguinte: o que eu percebi, que gostei demais, é que vocês são com diferente classe social, mas se tratam por igual. E que lindo isso, e que gostoso isso, a gente participar de um ambiente em que as pessoas se tratam por igual, ainda que tenham diferenças atribuída pela sociedade, não por nós mesmos. Nada façais por partidarismo, isso aí nem adianta tocar, porque toda vez que nós dividimos o corpo de Cristo, nós estamos mutilando esse corpo. E o corpo de Cristo, por ordem da cabeça, que é Jesus, jamais será mutilado. Será cada vez mais solidificado. Não mintais uns aos outros. Aí é uma ordem quase como fazendo parte dos 10 mandamentos. Aqui é Cristo que está dizendo, no Novo, através do apóstolo Paulo, em Colossenses 3:9, mas não mentir é o que vai trazer uma coisa que nós buscamos muito, confiança. Se um irmão aqui já mentiu para outro, o que escutou a mentira não confia nele mais nunca. Eu mesmo sou assim. Se eu escutei uma vez alguém mentindo de verdade e descobri a mentira, para mim a pessoa está isolada, a não ser que se converta e vire outra pessoa, mas mentiu uma vez, para mim ele está fora do corpo de Cristo. Ele não merece a nossa confiança. Para nós merecermos a confiança, mas não só para isso, para obedecer a Cristo, nós precisamos ser verdadeiros, sempre verdadeiros, nunca mentirosos. Quando a gente fala sobre mentira, talvez a pessoa diz, mas crente não mente. Eu não tenho muita certeza, porque eu já vi crente mentir. Pessoas que estão na igreja, não é? Não sei se é crente, porque aí quem vai saber é Deus. Consolai-vos, pois, uns aos outros. Consolo é o que todos nós queremos. Nós estamos em estado de consolação aqui. Nós temos a certeza que vamos para o céu. A nossa vida, na maioria de vocês, e eu também, está mais ou menos bem definida. Quem não está procurando definir. E tem gente que demora a definir, né? Eu digo sempre lá em casa que o tempo das decisões é a adolescência até 18 anos, mas tem gente que passa dos 50. Tem dúvida de tudo. Tem gente tendo dúvida se é masculino ou feminino. Onde já se viu isso? Que quando a gente nasce, o médico levanta e diz, é um homem ou é uma mulher. Aí a pessoa ainda tem dúvida sobre isso. Está procurando se identificar. Aí é um estado em que a gente nem devemos tentar entender. Segui sempre o bem entre vós e para com os outros, e para com todos, e para com todos. E eu gostei do todos aqui, porque tem crentes que fazem igrejinhas dentro da igreja. Ele beneficia algumas pessoas que são do seu time. Posso pelo Botafogo aí, não, eu só
beneficio a Milka, porque é botafoguense. Eu que sou botafoguense também. Sandro, eu não quero saber não, porque ele é flamenguista. Então, aí, essas pessoas que fazem esses grupinhos, elas estão dividindo a igreja sem nem perceber, caindo na artimanha do inimigo. Consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Olha só, o objetivo dessa consideração aí. Eu preciso me considerar. Eu preciso uns aos outros, todos vocês, e vocês me considerarem também, para nós nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não é para nós termos a nossa opinião colocada em evidência. Porque tem pessoas que dizem, a Bíblia diz assim, mas eu penso assim, eu penso é assim. E quer botar a efeito o que ele pensa assim, e não o que a Bíblia diz. Então, hoje, com o relativismo e o secularismo, a gente vê muito aluno de escola bíblica que tem uma Bíblia dele própria. Ele podia muito bem editar e ver se vendia nas livrarias, e se era lida, e se as pessoas iam crer, igual a NVI, que eu estou lendo hoje, igual às outras versões. Porque, geralmente, são pessoas que têm uma opinião ímpar, singular. Ninguém nunca viu aquilo ali. Não tem corrente doutrinária nenhuma seguindo aquilo, mas ele diz, eu penso assim, E ele é destaque na faculdade, pensa que tem o direito de escrever uma Bíblia. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros. Essa é uma ordem um pouco difícil, porque às vezes a gente tem mesmo queixa um do outro. Mas o que o apóstolo está dizendo aí? Que se você tem queixa, demova e dissolva aquela queixa entre você e quem lhe fez você se queixar. Não saia por aí divulgando, porque aquela pessoa fica uma pessoa famigerada. Famigerada é gerada pela fama, a fama ruim. Tem gente, por exemplo, se alguém mentiu para mim, eu tenho que dizer que não confio mais nele, mas não preciso dizer a ninguém quem foi, não. O mentiroso, não. Porque ele pode se arrepender amanhã e eu já gerei uma fama nele de mentiroso. E aí o culpado sou eu. Ele não é mais um mentiroso, é um homem regenerado. Ou uma mulher regenerada. E eu estou dizendo que ele é um mentiroso, porque já mentiu para mim. Só que não precisava eu dizer a ninguém, não precisava eu me queixar dele. Não precisava, eu estou dando esse exemplo, mas vale para qualquer outra queixa que tenhamos de alguém. Alguém que você emprestou um dinheiro e a pessoa não pagou. Não empreste mais, o conselho que eu dou. Mas perca aquele com benevolência. Eu tive um primo, minha mulher ri porque ela não gosta que eu conte esses exemplos, mas ninguém sabe qual é o primo, que é pastor e me tomou um dinheiro emprestado e depois não pagou e ainda disse, eu não tenho como pagar. E agora como é que a gente faz? Eu disse, faz nada. Não faz mais nada. Se você não tem como pagar e nem quer pagar, eu vou fazer. Agora, se ele me pedir de novo, será que eu vou emprestar? Todo mundo sabe que não, E não mesmo, Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. É isso que nós estamos aqui. Todo mundo veio hoje aqui para confessar pecados. E quando você confessa lá atrás, não só pecados, mas situações difíceis, conflituosas que se encontram, está dizendo a mim, ore por mim. Está dizendo a Janildo, ore por mim. A Pedrito, ore por mim. A Ninho, ore por mim. A todos nós, orem uns pelos outros. Ouçam todos os conflitos que nós estamos ouvindo aqui. Eu vou orar hoje ainda por Tiaguinho e Clarinha. Não sei nem o que é, mas Sandro pediu ali.
Não sei nem o que é. Já sei. Adolescente precisa de oração sempre. Sempre. Não é porque é problemático, não, nem aborrecente, é porque está no momento de decisão na vida. E nós estamos com a responsabilidade de orientá-los. Nós, mais velhos, de cabelo branco, temos a responsabilidade de orientá-los, ainda que eles não queiram ouvir. Eu disse à minha mulher um dia desse, o problema da gente que fica velha é que fica falador e sem audiência. Nós ficamos falando. Eu fui no aniversário sábado, peguei a mesa de Claudemir, ninguém falava mais, só era eu. Aí minha mulher disse, mas rapaz, você falou o tempo todo, não deixou ninguém falar. Porque a gente fica falador e não tem audiência. E ali eu tive, aí eu fiquei super feliz, quase não dormia no sábado, de ter tido audiência no aniversário. Então vejam que nós precisamos sim confessar nossos pecados e orar uns pelos outros. Sede mutuamente hospitaleiros sem murmuração. Não adianta ser hospitaleiro e ser murmurador. Ah, fulano gosta muito de hospedar na minha casa, mas tem tanta casa na igreja, por que ele não vai para as outras casas, não sei o quê, não sei o quê? Não murmure. Se não puder ser hospitaleiro, não seja. Agora, se for hospitaleiro, é preciso ser de verdade. É preciso não ser murmurador. E hospitaleiro e murmuração não andam juntos. Você murmura, não é hospitaleiro. Se é hospitaleiro, não murmura. A murmuração realmente são coisas díspares e antagônicas e jamais andam juntos nesse caso. No trato de uns com os outros, singivos, todos da humildade. No tratar um com os outros, ainda que nós sejamos um pouco orgulhosos de algum aspecto da vida. Tem pessoas que é culta, é conhecedores de uma área de conhecimento, seja medicina, direito ou engenharia, o que for, e gosta de se mostrar naquele conhecimento ali. O que o apóstolo está dizendo é que, ainda que nós tenhamos esse conhecimento, um pouco destacado mais do que o outro, teologia, por exemplo, quem estudou teologia, seja com humildade, compartilhador com os irmãos na igreja, seja contribuinte com ele alcançar o que você alcançou. É isso que é amar como Jesus amou. Cingidos da humildade, vestidos da humildade. Que ainda que não seja, tenhamos a aparência de humildes. Não está dizendo para ser hipócrita, não. Ainda que não seja, mas você se comporte como sendo humilde, naquele caso, porque a pessoa só vai se desenvolver se estiver diante de uma pessoa que a gente diz, bacana, pessoa simples. A gente diz assim com pessoas que são mais superiores a gente e está no mesmo patamar na conversa, diz que pessoa simples. Ela conversou comigo como se fosse igual a mim. Coisa boa, isso é agradável. Às vezes a gente encontra alguém que tem um destaque na política lá fora, mas é tão simples no trato. E nós na igreja ficamos, às vezes, nos autodestacando. E a igreja fica mal na fita, sai ruim na foto quando isso acontece, viu? Amados, amemos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Então, quem não ama, quem não sabe amar, em contrapartida ao que está sendo dito ali, não conhece ainda a Deus. Mas se conhecemos e sonegamos esse amor, se conhecemos a Deus e sabemos do amor de Deus, experienciamos esse amor de Deus e não passamos para outro, é o mesmo erro ou maior. Porque Deus nos deu a conhecer aquilo e nós não passamos para o nosso irmão. Que coisa triste, que falta de solidariedade.
alguém que ama, conhece a Deus, conversa com Deus. Eu vi aqui nos hinos muita coisa boa. Aliás, os hinos da gente, tem alguns que têm um defeito aqui, outro acolá, mas, no geral, são muito interessantes, né? Os hinos nos ensinam, às vezes, muito mais do que uma mensagem. Nos ensinam. E esses de hoje, foi o Espírito Santo que escolheu, porque tinha tudo a ver com o que eu queria falar. E estou falando. E mais ainda, eu pedi para cantar o cuidado. Não sei se vai ser cantado. Pedrito, vai. Olha, vocês vão ver que coisa maravilhosa. O cuidado de Deus. Acordar bem cedo e sentir o cuidado de Deus. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós. Você quer ver Deus? Não vai ver, não. Mas sentir que é melhor do que ver. É só fazer isso aí. Olha só a receita. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, que é o que nós estamos tentando passar aqui, e nós aprendamos, inclusive eu, que eu disse que preguei primeiro para mim, isso aí, e deu resultado. Minha mulher sabe que eu fiquei mais amoroso. E estou tentando ganhar muito mais amor de Deus aí, nesses dias. Se nós, ele diz aqui, dá essa garantia, ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós. E como é que eu vou querer qualidade mais do que Deus permanecendo em mim? Não tem mais, não tem dinheiro no mundo, não tem competência, sabedoria, o que for, toda do mundo, mais do que Deus permanecer em mim. A propósito disso, eu descobri que coisas pequenas que a gente já banalizou, se Deus deixar de nos dar, a gente vai embora. Se Deus deixar de lhe dar o ar para respirar durante 30 segundos ou 40 segundos, é capaz de nós morrermos todos aqui. Foi assim que Hitler matou 6 milhões de judeus, tirando a respiração. O pobre do judeu. E ele não era o dono do ar, mas Deus é. E se Ele quiser, não tem ar para mim respirar. Não tem ar para você respirar. E você morre. E se morrer sem Cristo, eu nem vou dizer para onde vai, porque todo mundo sabe. Mas, estando com Cristo, precisamos estar todos juntos. E o que eu quero dizer sobre essa lista que eu acabei de ler, que, aliás, vai ficar sendo esta a pregação, porque eu não vou extrapolar o tempo, mas nós tínhamos 5 tópicos para falar ainda, que, se for possível, uma nova oportunidade, e eu não estou criando isso para vir pregar novamente, mas, se for possível, uma nova oportunidade, eu gostaria de tê-la, porque eu ganhei a experiência de que nós precisamos passar aquilo que adquirimos de Deus para toda a GREI, para toda a igreja, para todas as pessoas. E essa é uma oportunidade. Que não seja eu, mas que seja outra pessoa, o próprio pastor, mas que termine essa palavra, a palavra de que Deus, que é cabeça da igreja, quer que o corpo haja em consonância com Ele. Não é Ele dando uma ordem e o corpo fazendo outra, porque assim era uma pessoa esquizofrênica. O esquizofrênico, a cabeça dá uma ordem e o corpo faz outra. E ele pensa que fez o que a cabeça ordenou e fica super feliz. Uma vez um médico me explicou o que era esquizofrenia, e eu não sabia, porque eu tinha um sobrinho que era. Aí eu procurei saber. É exatamente isso. Ele não quer, o Senhor dos Senhores não quer ser cabeça de uma igreja, de um corpo esquizofrênico, nem amputado membros. Ele quer que nós sejamos membros articulados, bem articulados, e obedientes à cabeça.
que nós consigamos, com o nosso bem-querer, com a nossa boa vontade, como disse Jesus, aos homens de boa vontade, serem membros bem ajustados com a cabeça que é Cristo. Amém? Acho que o Pedrito vai cantar agora. Nesse momento, irmãos, vamos entregar os nossos dízimos e as ofertas e a casa do Senhor, enquanto cantamos essa canção. Certamente muitos retrôs cantou também essa música, né? Façam o coral aí, façam o help, viu? Vamos ficar em pé? É uma canção muito bonita. Fala muito ao meu coração. Eu estava cumprimentando o pastor Manassés e falando sobre isso, sobre o cuidado de Deus. Acordar bem cedo e ver o dia a nascer, e o mar molhado anunciando o cuidado, o cuidado, o cuidado, o cuidado. Brilho intenso como espelho reluzir, desvendando o mais profundo abismo. Minha alma, tua alma, nossa alma. Dentro do meu peito bate forte o coração, bate o coração, como expressão de louvor. Dentro do meu peito bate forte um coração, bate o coração. de uma boca salta uma voz, como expressão De louvor a quem me morrer, enfrentar a lida até chegar ao fim, que será apenas o começo de uma vida, outra vida, e que vida, nova vida. Dentro do meu peito bate forte o coração, bate o coração. de minha boca salta uma voz, Como expressão de louvor. Dentro do meu peito bate forte o coração, bate o coração, de minha boca salta uma voz, como expressão de louvor
Pastor Paulo tem... Pode sentar, irmãos. Algum aviso? Já aproveita e já dá os contornos finais. Tá certo. Graça e paz, irmãos. Glória a Deus, né? Grato ao pastor e professor Manassés pela explanação do tema, a palavra bíblica aqui proferida. E nós vamos orar, agradecendo, né, a dedicação de dízimos e ofertas, manutenção desta obra, e depois daremos rápidos avisos e então daremos os contornos finais do culto dessa noite. Obrigado, Senhor, nessa noite. Aqui estamos, e agradecemos, ó Deus, essa oportunidade nos dada no dia de hoje. Sabemos, ó Deus, que no mundo inteiro hoje teve gente que partiu, que foi embora, que faleceu, mas aqui nós estamos vivos, crendo plenamente de que se estamos aqui vivos é porque o Senhor assim permitiu e tem propósito em nossa vida aqui na terra. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado mesmo. Grato nós somos, porque aqui estamos agregados desse culto coletivo. Agradecemos, ó Deus, porque teve gente que veio de outros lugares. Quem sabe teve gente, ó Deus, que teve um dia muito intenso no dia de hoje. Quem sabe teve gente que teve contrariedade. Mas aqui está, Senhor. Isso é maravilhoso, porque quando chegamos aqui, nós sabemos o que viemos fazer. Viemos glorificar o Teu nome, exaltar o Teu nome e estar com os nossos irmãos nessa caminhada, nessa jornada. Agradecemos o ofertório feito, que, ó Deus, os Teus servos que cooperaram e aqueles que não puderam ou não estão trabalhando ou por algum motivo estão com dificuldades nessa área financeira das suas vidas, como nós oramos aqui, pedimos a Tua graça sobre eles. Obrigado, Senhor, porque a Tua igreja marcha. A Tua igreja ela é mantida pela Tua fidelidade e fidelidade dos Teus servos, membros dessa igreja congregados. Nós oramos, ó Deus, e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, meus irmãos. Então, hoje é quinta-feira, amanhã nós teremos um culto de formatura. Esse culto de formatura, ele vem idealizado desde o início do ano. Eu falei com o pastor Júnior, digo, vamos ver um momento, porque teve gente que não formou na pandemia, teve gente que de lá para cá não teve, às vezes a turma não quis fazer. Teve a colação de grau, porque tinha que ter. Teve a festa, e bem vestida da turma, mas para vir uma igreja, exceto os membros, porque é sem ônus algum, que aqui são utilizados, mas às vezes a resistência, E essa oportunidade, é uma turma pequena, porque eu estou vendo lá no grupo, mas independentemente da quantidade, eu entendo que a gente deve realizar, e nós vamos estar aqui amanhã, 7h30 da noite, tá certo? Cultuando ao Senhor. Eu quero conclamar as famílias a estarem presentes, tá certo? Então, vamos louvar. O templo, o templo da Bíblia a gente conhece. Pode botar ali 200 pessoas, a gente fica dizendo assim, rapaz, faltou muita gente. Não estamos focados nisso. O que nos interessa amanhã é louvarmos a Deus pela vitória dada a gente que conseguiu. Irmãos, dentre 1.000 brasileiros, 1.000 brasileiros, um apenas conclui uma graduação. Não é? Um apenas, lamentavelmente. De 1.000 pessoas no Brasil, um conclui uma graduação. Então, é muito motivo de gratidão. Então, amanhã, 7h30 da noite, toda a igreja está convidada, para que nós possamos cultuar aqui. E vai ser muito bom. E vai ser também muito emocionante. Algumas coisas a gente vai alinhando ainda lá no grupo, mas já tem muita coisa andada e estaremos aqui. No sábado, aqui vamos ter a jornada de oração, 16 horas. Tem um grupo que é um grupo pequeno, que reúne aqui. Embora a nossa diretora de oração ela está viajando com uma equipe hoje para o Congresso Nacional da Terceira Idade, em Balneário Camboriú, mas nós vamos manter aqui às 16 horas a jornada de oração. Tá certo? Então, sábado, jornada de oração, 16 às 17 horas, aqui na igreja. E no domingo, nós vamos ter a apresentação de novos membros, irmãos.
Então vai ser assim algo muito significativo, muito emocionante para a igreja, não é? E vamos conciliar, não é, pastor Flávio? Porque são quantos aí? 40 aí? 53 pessoas, não é, que estarão sendo admitidas. Nós esperamos que a igreja, né, dê o ok, porque já ontem sentamos aqui, os pastores com eles, né, com os candidatos, um encontro maravilhoso, onde foram dirigidas algumas dúvidas, tivemos algumas orientações. Então, pela manhã também, a irmã Nancy Barreto, que é a sogra do pastor Cláudio, que é a mãe da Núbia, não é? Ela vai estar aqui, ela vai lançar na casa lá do condomínio do pastor Cláudio, não é? Eu queria muito ir para lá, Cláudio, não é? Nesse horário, mais 16 horas da jornada aqui, não é? Mas aí nós vamos oportunizar, aqui no domingo, ela embaixo, ela autografar os irmãos que quiserem adquirir um livro dela sobre o ideal. Lembra aí Não, então, mas eu tenho que dar esse nome. Deixa eu buscar aqui. Veja a cola aí. Né? Entre o ideal e o amor, né? Veja aí. Pronto, é isso aqui. Aqui. Então pode falar assim, entre o amor e o ideal. Não pode falar do lançamento sem citar a autora e a obra, né? Então, pela manhã, tá certo? Após o culto da manhã, vai estar embaixo, lançando esse livro. É uma missionária, foi casada com um pastor, o pai de Núbia foi, né, do Ministério Pastoral, e ela ama missões, ama mesmo. Então, venhamos prontos a adquirir, não é, esse livro. E à noite, celebração de batismos. Vai ser uma bênção, não é? Água dentro do batistério é o sonho e o que toda igreja batista deve ter, né? Então, domingo à noite. Essas são as atividades. Domingo nós informaremos como será a semana, né, que Deus vai nos conceder depois do dia 16. Vamos ficar em pé. Todos estão, sim? Coral Retrô indo para a capela, sábado agora, né? Que Deus abençoe lá, né? Dá um abraço lá, né, no nosso colega, o pastor Hamilton, lá, e, né, os irmãos que fazem lá parte da primeira igreja batista em Capela. Né? Com a bênção, vamos estar encerrando, e vocês todos... vai ser em Miranda. Que maravilha. Miranda já foi congregação nossa, Capela também, e aí já são, né, igreja, e Miranda é a frente missionária. Em Miranda, graças a Deus, nós tivemos bons frutos ali. Seu Santinho, sua família, dentre eles, o pastor hoje já jubilado, o pastor Nathanael Menezes Cruz, tem um vínculo ali muito grande com Miranda, não é? Nós, irmãos, estamos convidando todos, após a bênção, irem lá para a quadra, tá certo? Vamos ter lá um momento de comunhão, degustação, não é? Para que a gente não possa sair assim abruptamente, sem conversar um pouco, não é? Isso é muito bom, tá certo? No domingo eu falarei melhor, mas enlutados estamos, ou seja, profundamente sentidos pela partida do nosso irmão Américo, hoje sepultado no dia de hoje. Orem pela irmã Nalva. Ela está bem amparada pela família, mas vai ficar uma ausência muito grande. Não é? E domingo nós vamos, pela manhã, falar um pouco mais sobre quem foi Américo aqui nesta igreja. Que o amor de Deus o Pai, a graça de Cristo Jesus, o nosso Senhor, e a doce e poderosa comunhão do Espírito Santo seja com a igreja hoje, a igreja do Senhor hoje e para sempre, podemos dizer amém.